Muito bem, meu amigo, minha amiga, que nos acompanham aqui na página Estação da Luz. Vocês, meus irmãos de Ideal Espírita, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estarmos juntos. Vamos reproduzir em seguida o programa número 61, Nos Domínios da Mediunidade. Mas antes de falarmos do programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente reunirmos aqui na página o maior acervo possível de matérias espíritas, livros, textos, palestras, áudios, entrevistas. E agora também reproduzimos as programações da Web Rádio Estação da Luz aqui de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. E aqui você vai encontrar a programação simplesmente excepcional. Vamos reproduzir o programa número 61, Nos Domínios da Mediunidade, Preparo para a Reunião, Repouso Físico e Mental. Uma apresentação de Amadeu Ferreira, Renato Bezerra e Ivon Augusto. Nós fizemos uma verdadeira viagem pelos meandros do repouso físico e mental. O que é necessário para que um médium que trabalha na assistência espiritual, no trabalho desobsessivo, o que é necessário ele fazer para arrefecer os ânimos, adequar a sua calma aos trabalhos que vão acontecer na sequência. Aí esse repouso físico e mental é de uma importância capital. Mas nós vamos deixar para você nos acompanhar nas perguntas e respostas que são desenvolvidas durante o programa. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso
você, meu amigo, você, minha amiga, que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz. Vocês, meus irmãos de Ideal Espírita, muitíssimo obrigado pela companhia. Hoje é segunda-feira, são 10 de maio de 2021 e aqui em Natal são exatamente 8 horas e 2 minutos. Em instantes estaremos apresentando, ou melhor, estaremos tratando do tema Preparo para a Reunião, Repouso Físico e Mental, extraído do livro Desobsessão, ditado pelo Espírito Emmanuel, ou melhor, André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, programa Nos Domínios da Mediunidade, transmissão da Web Rádio Estação da Luz, aqui de Natal, emanando paz e luz para todo o planeta, e agora também no Facebook e no YouTube. A Web Rádio Estação da Luz tem o apoio da Casa Espírita Ceareiros de Francisco de Assis, de São Paulo do Potengi, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, em Ceará-Mirim, da Casa Espírita de Emmanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, da Casa de Caridade Chico Xavier, do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, e de um monte de casas e movimentos e pessoas espalhadas por esses Brasis afora. Nossos sinceros agradecimentos e vamos cumprimentar os nossos irmãos que, a partir de agora, vão fazer o programa conosco. Estamos aí com os nossos irmãos Renato Bezerra. Bom dia, Renato. Bom dia, Matheus. Bom dia, Ivan, Paulo Tavares. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande. Sempre na segunda-feira eu fico ansioso para o início dos nossos trabalhos aqui na web, a Estação da Luz. É muito interessante e muito importante para todos nós. Ok, meu querido. E aí, o meu irmão Ivan Augusto. Bom dia, Ivan. Paz e luz com Jesus. Bom dia, Amadeu. Bom dia, Renato, Tavares, os irmãos que nos acompanham através das plataformas de mídia da Web Rádio Estação da Luz. Jesus esteja conosco em mais essa oportunidade e possamos levar adiante a causa da divulgação do Evangelho de Jesus e das relações entre mundos. Vamos em frente. Muito obrigado, meu querido irmão. Quero dar um abraço apertado no meu irmão Elias Tavares, aí nos trabalhos técnicos da Web Rádio Estação da Luz. Bom dia, Tavares. Nosso Tavares está aí ocupado cuidando dos terrenos para a realização do nosso programa. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a leitura preparatória. O nosso irmão Ivan Augusto vai fazer a prece e o nosso irmão Renato vai fazer a leitura e um breve comentário do ponto evangélico. Então, nós vamos começar a leitura preparatória do livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Ação de Graças. Tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Mateus capítulo 26, versículo 27. No mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente os triunfos passageiros da experiência física. Lautos, banquetes comemoram reuniões da família consanguínea, músicas alegres assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais, muitas vezes, há vítimas ignoradas soluçando na sombra. Com Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. O Mestre Divino ergue hosanas ao Pai, justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Conhecerá a desdobrada solidão no Jardim das Oliveiras? Padecerá injuriosa prisão? Meditará na incompreensão de Judas? Ver-se-á negado por Simão Pedro? Experimentará o escárnio público? Será preterido por Barrabás, o delinquente infeliz? Sorverá fel sobre a coroa de espinho? Recolherá o abandono e o insulto? Sofrerá injustificável condenação? E receberá a morte na cruz entre dois malfeitores. Entretanto, agradece.
é que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. O Cristo louva o Todo Misericordioso pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado na terra, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas, embora essa redenção lhe custe martírio e flagelação, suor e lágrimas. Não te percas, desse modo, em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne, que a morte confundirá hoje ou amanhã, mas no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer o recurso com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Que assim seja, que Deus nos cubra de bênção e paz. É com o nosso irmão Ivan. Vamos elevar o nosso pensamento e nosso espírito ao nosso Pai Celestial, dando graças pelas bênçãos que Ele nos concede dia a dia, mesmo quando nós não tomamos consciência dessas bênçãos, por estarmos envolvidos nas nossas tarefas do dia a dia. Peçamos ao Senhor que nos conceda mais um dia repleto de experiências para a edificação do nosso espírito, que tenhamos fé, coragem, força de vontade para suportar tudo que nos seja concedido para essas experiências. Que possamos atender aquele que bate à nossa porta e aquele que nos procura, pedindo a palavra de conforto ou o pão para saciar a fome do corpo. Pai nosso que estais nos céus, santificado venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os espaços da criação. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que formos também capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos permita cair em tentação, livra-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, abertos os nossos trabalhos com a oração que o Mestre Jesus nos legou, vamos passar a palavra ao nosso irmão Renato Bezerra, que vai fazer a leitura do ponto evangélico. A leitura do ponto evangélico de hoje está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer o bem sem ostentação. Nós encontramos em Mateus capítulo 4, 6, versículo de 1 a 4, o seguinte: tomai cuidado de não fazer as vossas boas ações diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa do nosso Pai que está nos céus. Então, quando deres esmola, não façais soar as trombetas dentro de vós, como fazer os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para ser honrado pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberão sua recompensa, mas quando deste esmola, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Que Jesus nos abençoe. O tema da manhã de hoje está numa situação muito delicada para todos nós, porque cada um de nós temos uma sensibilidade. E essa sensibilidade de doar ao nosso próximo, ela vai ter uma situação de vibração de cada um de nós. Muitas vezes nós podemos querer darmos uma esmola e a nossa sensibilidade de caridade não esteja conosco. E muitas vezes nós estamos por dar. Mas também muitas vezes nós podemos chegar e dizermos que estamos fazendo a caridade e nós não estamos fazendo essa caridade. Porque ela é muito uma situação muito delicada perante a espiritualidade maior.
porque vai depender da nossa sensibilidade, como nós estamos dando essa esmola. A própria espiritualidade nos pede que nós devemos nos antecipar antes de alguém chegar a nos pedir a esmola, ou uma palavra de conforto, uma palavra amiga, ou nós procurarmos da melhor maneira possível transmitir as coisas boas da vida àqueles que nos procuram. Porque nós falamos aqui na esmola, as coisas materiais, mas muito mais belo também é a caridade moral, a caridade que nós podemos chegar para todos nós, aqueles que nos procuram, ou aqueles que hoje estão nos assistindo, estão nos escutando, e às vezes tem uma dor, tem algo que está dentro de si lhe machucando. E a doutrina, através dos canais, hoje, a mídia, nós podemos transmitir uma palavra de conforto para essas pessoas que estão agonizantes, estão com problemas, estão com certos problemas no dia a dia. Então, vamos pedir a Deus, a Jesus, que nós possamos aqui fazermos o bem sem ostentação. Vamos fazer só na nossa palavra, da nossa sensibilidade, para que nós possamos dar o apoio àqueles que nos seguem, àqueles que nos estão nos assistindo, ou àqueles que estão nos escutando, para que nós possamos ter paz de espírito. Muita paz, que tenha um dia de paz, de amor, de felicidade e de muita paz. Muito bem, meu querido Renato, e que essa semana seja repleta de grandes realizações para todos nós. Que Deus nos abençoe. Mas antes de iniciarmos o nosso programa, ou seja, entrarmos no tema que nós vamos tratar hoje, nós gostaríamos de dar uma dica de livros. E aí hoje nós vamos indicar o livro Voltei, ditado pelo irmão Jacó, e psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicação da Federação Espírita Brasileira. Esse livro, eu tenho uma afinidade grande por ele. Não sei porquê, mas eu me sinto assim muito próximo daquela narrativa. Talvez por ter sido um dos primeiros livros que eu li na doutrina espírita, e esse livro é de uma beleza extraordinária, porque o irmão Jacó, e aí a história dele, você pega a história dele com outros fatos que antecederam ele narrar essa história, e aí você vai ver o crescimento, o despertar daquele espírito que era ateu e de repente se tornou um grande trabalhador da seara de Jesus, o Frederic Pigner. E aí ele narra todo o seu desencarne. Veja que não é qualquer espírito que tem esse merecimento. E aí, mais uma vez, meus irmãos, a constatação da existência do espírito. Ele narra seu desencarne, desde a doença, passou por todos aqueles transtornos, o desencarne, depois o repouso, até ir para o plano espiritual, lá na colônia onde ele é abrigado, e depois o seu trabalho. Então, esse livro é simplesmente excepcional. O livro Voltei, ditado pelo espírito irmão Jacó, psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicação da editora da FEB. Mas hoje nós vamos tratar de um problema muito interessante aqui no nosso programa. Esse problema que diz respeito ao livro Desobsessão, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado pelo espírito André Luiz, e nós vamos trabalhar hoje o tema Preparo para a reunião, repouso físico e mental. E aí eu vou começar pelo nosso irmão Ivan Augusto. O que significa esse repouso físico e mental sugerido por André Luiz no livro Desobsessão, no capítulo 3? O que ele significa para todos nós, Ivan? Bem, nós podemos entender, no real sentido da palavra, a necessidade do repouso físico e mental para a atividade mediúnica, notadamente da desobsessão, uma vez que nessas reuniões há um consumo bastante elevado das energias do médium. Então, o médium deve, como preparação, estar com o seu corpo bem, o seu físico bem descansado e a mente também bem tranquila e aberta para a percepção e o recebimento das mensagens que vêm do plano espiritual. Então, é necessário realmente que antes das reuniões
mediúnicas, como eu disse, notadamente as de desobsessão, que o médium esteja com seu corpo preparado para esse dispêndio de energias, então ele tem que manter uma reserva, né? E também com a sua mente aberta para facilitar o trânsito, né? O fluxo de mensagem, de comunicação que é mantido com o plano espiritual. Ok, meu querido. Mas aí, Renato, vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa, um médium de psicofonia, que vai dar passividade a irmãos espirituais durante a atividade mediúnica, que vai acontecer. Ele passa o dia todinho numa correria enorme, cuidando de problemas, por exemplo, numa recepção de uma grande empresa, onde chegam os problemas mais variados, dificuldades, dúvidas, clientes arengando, aquela coisa toda. Quando ele sai dali com a cabeça a 1000 por hora, ele precisa também esse emaranhado de coisa que ele assimila durante o seu dia de trabalho. Ele precisa de mais tempo, como disse Ivan, ele precisa, além do repouso físico, ele precisa fazer um trabalho mental também, para que sintonize melhor com o mundo espiritual. Vamos fazer uma análise em relação ao trabalho de desobsessão nesse tema de repouso. Aqui nós temos a condição de refletirmos desde Jesus, quando Jesus passou pela face da terra, e ele praticou alguns atos de trabalho de desobsessão. E Jesus vivia com a população que estava ao seu lado, muitos deles com certos problemas, de um jeito ou de outro, alguns doentes, alguns que não entendiam seu evangelho da sua melhor maneira possível. E Jesus praticava o trabalho de desobsessão. O que nós queremos dizer com isso de início? Início que vai depender da nossa condição espiritual, do desenvolvimento das nossas mentes em relação àquilo que nós iremos praticar no trabalho de desobsessão. Se nós formos ao trabalho, vamos procurarmos sempre no vigiar, no entendimento, na compreensão, na sinceridade, na vida, no amor, perante os nossos amigos que estão dentro de nossas repartições, dentro do nosso dia. Mas também só não é importante nós irmos para as nossas repartições, para as nossas condições de vida, lá fora, e sim dentro do nosso próprio lar. Como nós poderemos desenvolver dentro do nosso lar uma condição melhor de nós fazermos um trabalho de desobsessão à noite? É procurar fazer o que Ivan falou, sempre estar um pouco de descanso, a mentalização, a condição de uma vibração melhor para chegarmos a um ponto no deslocamento para a entidade que nós iremos trabalhar, ou a instituição, e nós fazemos um bom trabalho. Mas também o trabalho de desobsessão é um trabalho muito fino, é um trabalho que nós podemos dizer assim, que devemos ter muito amor. Relembramos um filme que passou aí, recentemente, de Valdo Franco, a sua história. Em um certo momento, quando fazendo um trabalho de desobsessão, alguém queria fazer o trabalho de desobsessão com aquilo que ele convivia no seu dia a dia, um pouco rígido, um pouco duro. Como foi em certo momento, uma senhora que estava ao seu lado e procurou fazer um trabalho de desobsessão diferente, praticando o amor, a calma, a paciência, o entendimento, a compreensão. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos, primeiro, nos evangelizarmos da melhor maneira possível, dentro das nossas condições, ou, quando nós formos fazer o trabalho de desobsessão, fazer o nosso descanso normal, nós fazemos aquela meditação normal, nós podemos fazer o nosso pensamento, sempre colocarmos o pensamento da melhor maneira possível, para que nós possamos irmos mais tranquilo para o nosso centro, e sempre, mais importante, a prece.
o contato com os nossos amigos espirituais. Então, com isso, nós podemos fazer um trabalho de desobsessão na maneira que nós podemos entender dentro da condição do texto do livro Desobsessão. Então, vamos trabalhar na melhor maneira possível, procurando sempre a paz, a harmonia, a tranquilidade. E nós sabemos que o amor é tudo, então nós devemos praticar o amor dentro de todo mundo. É por isso que existem médios que, cada um com sua evolução espiritual, vai fazer um trabalho melhor do que o outro médio. Nós encontramos os livros de André Luiz, que ele mostra que tem certos médios que têm a melhor condição vibratória para fazer um certo trabalho com as entidades do além. Quem são esses médios? São aquelas que praticam dentro do seu lar a paz, a harmonia, a tranquilidade. Viver em paz, viver numa vida tranquila para que nós possamos, para que ela possa entender e compreender a própria vida e compreender a vida e compreender que irá trabalhar junto de Jesus, com Jesus e com a espiritualidade amiga. Essas são as nossas considerações sobre esse processo de nós estarmos sempre em harmonia para o trabalho de desobsessão através, principalmente, além da alimentação que nós conversamos passada, o início, e agora com o descanso do nosso corpo físico e espiritual. Maravilha, Renato. E aí eu aprofundo mais a questão da seguinte forma. Veja bem, o próprio André Luiz, ele nos narra nesse livro as inúmeras dificuldades que nos são apresentadas por irmãos espirituais para que a gente se desvencilhe da oportunidade de assistir alguém, de ajudar alguém, de sermos úteis na causa do Mestre Jesus. E eles criam todo tipo de dificuldade. Até mesmo em casa, aquelas pessoas que têm essa tranquilidade, que têm essa paz, mas aparecem os problemas normais, vamos pensar assim, em termos gerais, as donas de casa. Tem os problemas com os filhos, com a família, com a gestão do lar. E quem está fora, como nós falamos anteriormente, certamente vai ser extremamente aguçado por esses irmãos espirituais. Nesse caso, Ivan, é necessário e ocorre assistência do mundo espiritual para que o irmão seja trabalhado e atinja aquele nível compatível com a necessidade para o trabalho a ser desenvolvido logo em seguida? Sem dúvida, sem dúvida. A equipe espiritual que dirige a casa espírita, onde esse trabalho é realizado, e os guias individuais de cada médium acompanham no dia a dia para ajudá-lo a manter o equilíbrio. E, notadamente, nesses dias, no próprio dia da reunião mediúnica, ou já no dia anterior, quando alguns irmãos necessitados começam a ser fluidicamente aproximados do médium, então o médium muitas vezes se sente irritado, tudo perturba, tudo atrapalha, a equipe espiritual auxilia para que ele possa manter o equilíbrio e para que ele esteja bem, exatamente equilibrado no momento da reunião, para que haja sucesso, que haja progresso, que tudo transcorra dentro do que é pré-determinado pela equipe espiritual e que os necessitados possam ser auxiliados com maior presteza, com maior exatidão. E é assim que funciona. Muitas vezes, o próprio médium, no seu dia a dia, se deixa levar pelas perturbações que aparecem e chega muitas vezes no momento da reunião bastante perturbado. Às vezes até ele, antes de pedir o auxílio, ele pede auxílio à própria equipe espiritual, procurando muitas vezes o médium. A gente que trabalha na casa espírita vê isso com bastante assiduidade, né, do médium se sentir desequilibrado antes da reunião. Por isso, a reunião, quando começa, tem o seu momento de meditação, tem a sua leitura, tem a sua oração, tem o momento do evangelho, mas mesmo antes disso é recomendado que o médium esteja nos locais das reuniões 20 a 15 minutos antes, para que nesse momento ele possa, então, fazer um momento de reflexão, de descanso, um exercício respiratório, para que ele possa acalmar. Então, nesse momento também,
a equipe espiritual atua com muita presteza no auxílio ao médium, fazendo com que ele acalme, entre em harmonia, né? Auxilia muitas vezes, como a gente tratou na aula, na reunião passada, de auxiliar na própria digestão do médium para que o seu organismo esteja ok, totalmente centralizado às necessidades da reunião que será feita. Ok, graças a Deus. Veja bem, Ivan e Renato, Ivan tratou de uma questão excepcional. Então, durante a reunião, tem todo um preparo da espiritualidade antes de começar a atividade para que o médium fique ajustado às necessidades. Mas vamos imaginar uma coisa, Renato. Nós sabemos, por exemplo, determinados médiuns, principalmente da psicofonia e às vezes da psicografia também, ou mesmo de outras atribuições dentro da reunião mediúnica, por necessidade, eles são acompanhados, os benfeitores espirituais colocam determinados espíritos que vão ser tratados para acompanharem o médium durante 1, 2, 3 dias, para que os exemplos daquele médium sejam um instrumento para serem utilizados lá na frente. A conduta do médium é um instrumento para demover aquele espírito de determinadas ideias menos felizes. Então, veja bem, antes de chegar ao centro espírita, uma das coisas que o obsessor geralmente provoca no médium é irritação, mal-estar, raiva, sentimentos de revolta, etc. Como deve o médium agir com esse assédio que geralmente se processa antes de ele chegar na casa espírita? Nós vamos partir por duas posições. Primeiro, nós estamos num plano de provas e expiações, onde, na realidade, nós devemos conviver com espíritos que têm a mesma condição, às vezes melhor, às vezes não tão boa, dentro do nosso dia a dia. Porque nós estamos dentro de provas, dentro do mundo de provas e expiações. É por isso que nós chegamos a dizer que nós devemos sempre estar fazendo nossas preces, as nossas meditações, para que nós possamos conseguir a harmonia dentro do nosso próprio lar. Segundo ponto, já que nós temos o compromisso, sabemos do compromisso que nós temos com os nossos amigos espirituais, e dentro dessa condição que nós temos mediunicamente, que é inerente ao corpo físico, nós temos, às vezes, numa certa posição que temos de procurarmos dar de graça o que de graça recebemos, mas não podemos chegar aqui e dizer só aqueles que têm uma mediunidade ostensiva, mas todos nós somos médios através da nossa sensibilidade. Então, nós estamos aí dispostos a sempre ajudar, que foi o compromisso que nós tivemos no mundo espiritual, ao nós chegarmos aqui reencarnados e fazer esse trabalho. E nós podemos chegar e dizermos que poderemos praticar o trabalho ou não, porque nós também temos o nosso livre-arbítrio. Mas na condição de que nós estamos trabalhando, para nós irmos trabalhar numa reunião de obsessão, já que nós temos esse compromisso e temos compromisso com os nossos amigos espirituais, aquela equipe que queremos trabalhar, nós temos de procurar fazer as nossas preces e entender, compreender que aqueles irmãos que 1 dia antes, 2 dias antes estiverem ao nosso lado, e nós temos o entendimento e sabemos que eles estão ali atrás de uma ajuda. E através dos nossos comportamentos, das nossas maneiras de ser para o bem, eles vão entender. Os amigos espirituais poderão chegar a dizer, olha, como é que ele está vivendo, como ele vive. Ele vive tranquilo, buscando a tranquilidade. Você poderá também fazer isso, conseguir isso, tanto aqui no mundo espiritual, ou quando você estiver no mundo espiritual. Então, quando nós vamos ao centro, às vezes tem os nossos amigos que estão ao nosso lado, e dali, o que é que nós estamos fazendo? Não vamos lutar aqui fazer o bem com ostentação. É porque nós estamos na aula, nós estamos aí, se formos falar aqui disso.
nós estamos ajudando esse irmão que está ao nosso lado, estamos fazendo ostentação das nossas mediunidades, do nosso querer de fazer o bem. Mas vamos dizer assim, vamos sempre estar fazendo prece, pedindo a espiritualidade amiga e ter uma condição da melhor maneira possível de saber trabalhar com o mundo espiritual. Ter na calma, através da prece, através daquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. E pedir a Deus sempre a proteção. E nós sabemos que temos o compromisso. E esse compromisso é muito importante para a nossa evolução espiritual. Então, ao chegarmos na casa espírita ou não, os amigos espirituais que estão trabalhando conosco, estão orientando esse irmãozinho que está ao nosso lado, para que ele possa entender e compreender a melhor vida. Também está trabalhando em outro sentido, a fluidificação, a maneira que nós podemos entrar em contato com ele, o processo da aproximação da comunicação mediúnica, o entendimento da condição que nós podemos levarmos àquele que está na doutrinação, e assim nós podemos fazermos um trabalho de muita paz, muita alegria para todos aqueles que convivem naquele meio daquele trabalho. Certo? É a nossa opinião, e também queremos a opinião do senhor Amadeu Ferreira, porque ele não pode só ficar perguntando, mas ele tem de conversar também. É brincadeira, né? Tá certo? Tudo bem. Então, vamos conversar o seguinte. Está claro, por exemplo, ficou muito claro nas explicações dadas até agora, a necessidade do repouso interno e externo do médium. Ficou claro, isso ficou muito claro. Como também ficou claro a necessidade de um relaxamento do médium para adquirir ideias nobilantes. Mas aí eu vou expor, e depois já pergunto aos irmãos, o seguinte: vamos imaginar, para que o médium adquira esse equilíbrio, é necessário que ele se prepare, não apenas mentalmente, naquele momento que antecede a reunião, mas é necessário que ele estude, que ele eduque os seus recursos mediúnicos, que ele trabalhe e tenha consciência de quando ele está pronto, em condições de colaborar, porque a literatura espírita, inclusive o próprio André Luiz, nos traz informações de atividades mediúnicas que o médium vai, mas não oferece a menor condição. Primeiro, às vezes porque está empanturrado de alimentos, depois, porque as ideias estão as mais variadas possíveis, estão na sala, mas a cabeça, o pensamento está lá fora. Então, para que você possa concatenar essas ideias e situar-se naquele trabalho, se desligar do mundo exterior, há necessidade de um preparo, há necessidade de um estudo. Por isso, a importância da educação mediúnica. Porque médio, como disse Renato lá no início, todos nós somos. Nós somos médios, em maior ou em menor intensidade, mas somos médios. E quando nós nos predispomos a trabalhar na causa de Jesus, e isso passa por um selecionado no plano espiritual, que não basta a gente querer, é necessário que a gente ofereça recursos para que a espiritualidade nos aceite, porque acontece mil e uma coisas e a gente não fica no trabalho. Eles tiram porque você passa a ser um peso, em vez de ser um colaborador que contribua com a melhoria do trabalho, você passa a ser um peso. Então, eles arrumam uma situação, você se é afastado. Então, para que você tenha essa consciência de que você pode até ir à casa espírita, mas naquele dia que você não está bem, em vez de você ir trabalhar, você vai buscar ajuda, o que é perfeitamente natural. Agora, o que a gente vê muito é médiuns que vão à casa espírita, mesmo ele se sentindo doente, ele vai para a atividade para não dar oportunidade a outro trabalhador. Isso é desastroso. O que é que você acha, Augusto? Meu irmão, antes de você fazer essa observação, eu estava aqui desejoso de falar exatamente a respeito do que você nos pediu agora para fazer esse comentário. Um dos lemas dentro do Espiritismo, eu acho que é do próprio Espírito da Verdade, é amai-vos e instruí-vos, né? Há grande necessidade de que o homem se eleve
moralmente e através do conhecimento e da ação do Evangelho de Jesus, né? De estar em harmonia com as leis, com a lei universal, mas, sobretudo, o conhecimento também. Nós, infelizmente, temos ainda muitos médiuns de excelente capacidade mediúnica, né, que nos auxiliam imensamente nas reuniões, notadamente nas reuniões de desobsessão, mas são médiuns que, infelizmente, não tiveram oportunidade, muitas vezes também se deixam levar por outras atividades e evitam ao máximo comparecer à casa espírita para buscar conhecimento sobre a sua própria mediunidade. Então, são irmãos que frequentam a casa mediúnica, participam da reunião mediúnica, mas não sabem onde começa nem termina a reunião mediúnica, a não ser quando o dirigente da reunião mediúnica diz: boa noite, vamos retornar para as nossas residências. Então, esses irmãos muitas vezes não se preparam adequadamente e durante o dia se deixam levar pelas pequenas perturbações ou mesmo pelas obsessões, uma vez que a equipe espiritual está presente para ajudar, mas aí existe uma multidão, como dizia Paulo, né, de testemunhas do lado mal, do lado negativo, espíritos ignorantes que trabalham contra a possibilidade do auxílio mútuo entre os dois planos da vida, que agridem o médium, fazendo com que ele saia do seu natural, esteja irritado e compareça às reuniões irritado, o que, no mínimo, traz mais trabalho para a equipe espiritual que dirige a atividade. Então, é imensamente necessário a segunda palavra desse lema do Espírito da Verdade, instruí-vos. É necessário que todo médium procure conhecimento para que ele possa não só contribuir melhor dentro da sua atividade mediúnica, mas para o enriquecimento do seu espírito, porque se ele não o fizer agora, é algo que vai ser postergado para que ele volte novamente numa outra oportunidade para complementar a sua educação, esse conhecimento do que se passa. Porque, estando o espírito no plano espiritual, ele é consciente do que tudo que está passando, mas a gente faz muita coisa sem saber como é que está fazendo. A gente lembra daquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do camarada que está passando sede no deserto e, de repente, o Espírito intui a ele: vá para esse lado aqui, ele vai e acha um oásis, mas ele não sabe, não tem compreensão disso. Que sorte que eu tive, que boa decisão eu tive de ir nessa direção. Sem ter a mínima ideia de que está sendo auxiliado e sem a possibilidade de agradecer pela companhia do espírito amigo que lhe ajudou naquele momento. Então, o médium necessita de conhecimento, ele precisa estudar o máximo possível as relações do plano espiritual com o plano físico para enriquecimento da sua capacidade intelectual e para melhorar cada vez mais a sua capacidade de atendimento aos necessitados. Aí, meu irmão Renato, essa aula do nosso irmão Ivan, e aí a gente vai lá no Evangelho, hein, Renato? E está lá. Quem mais tem, mais lhe será dado. E quem não tem, mesmo que não tem, será tirado. Mas nós estamos recebendo aí os alôs dos nossos irmãos de caminhada, o Luiz José da Hora, lá de Recife, os irmãos que estão mandando aí alô, mas aí eu passo a palavra para o nosso irmão Renato, repetindo o que eu havia dito. O Evangelho diz que quem mais tem, mais lhe será dado, e quem não tem, mesmo que não tem, lhe será tirado. Parece até uma violência, né? É isso mesmo, Renato? Realmente o que está posto no Evangelho mas nós sabemos que vai depender da condição de cada um, porque se aquele que tem pouco e procurar produzir, ele vai conseguir também aquele que mais seus dotes, ou aquilo que ele poderá fazer muito mais. Isso vai depender, porque as máximas de Jesus são parábolas que nós temos de analisar. Tirou daquele que não tinha nenhum e deu àquele que tinha muito. Vai depender do questionamento de cada um, o que ele deve fazer. Se eu tiver só um, eu tenho de trabalhar. Se eu não trabalhar, eu vou continuar com um, ou vou tentar futuramente, como diz Ivan, na futura
existência aqui no plano terráqueo, a conseguir alguma coisa para a sobrevivência do nosso trabalho, das nossas vidas espirituais. Mas nós sabemos que devemos entender a todos nós. Nós temos que entender aqueles amigos espirituais que são superiores, que eles têm uma capacidade de perdão muito grande e de entendimento muito grande. Eles jamais irão procurar daquele que não tem uma condição ainda instrutiva, escolhida de ter o conhecimento, mas também poderá eles procurar, dentro da sua melhor maneira possível, fazer que esses amigos, esses médios, poderão trazer uma boa mensagem moral. Relembramos aqui uma passagem muito interessante, muito rápida, vamos dizer. Quando Eurípides Barçanufo foi aos seus 20, 23, 22, 23 anos, 24 anos, teve o conhecimento da doutrina dos Espíritos, através de seu tio, ele não aceitava de jeito nenhum, porque era muito católico. E quando ele foi na reunião espírita do grupo que seu tio trabalhava, ele foi sem acreditar em nada. E daí o que aconteceu? Naquele momento, ele chegou ao centro, ele e um amigo, todo o pessoal de Santa Maria, que é o local onde se fazia a reunião espírita, o centro estava lotado. Ele achou dizer, como é que pode Santa Maria todo dia estar aqui dentro de um centro? E só tinha 2 cadeiras. A espiritualidade preparou 2 cadeiras para ele. Aí ele chegou, sentou-se com um amigo e começou a fazer as explanações do orador. O orador fazendo a oratória sobre o Evangelho de Jesus, e disse que, ao terminar a oratória, ele foi anunciado que ia fazer a parte mediúnica da reunião. Aí ele, passando no folho, disse, eu gostaria de saber se João o Batista vinha nos trazer as boas-venturanças, fazer um trabalho ou falar sobre as boas-venturanças. Mas eu queria que ele falasse através de Alfredo. Quem é o Alfredo? Alfredo é um parente dele que não tinha nenhum conhecimento. É o analfabeto, aquele que não tinha conhecimento da letra. E ao desenrolar da mediunidade, o João Batista fez uma das palestras mais bonitas que ele disse que aconteceu. João Batista, através da psicofonia do Alfredo, que não conhecia a letra, só fazia um O, se fosse numa garrafa, né, rodeando, e fez das mais belas oratórias sobre o Sermão da Montanha. Aí foi onde o Eurípides Barçanufo tornou-se espírita. E daí começou o seu legado de paz, de harmonia e de uma grande mediunidade. Então, o que acontece? Todos nós somos espíritos ainda errantes no planeta Terra, mas temos nossos dons. Quando nós não temos uma mediunidade ostensiva, nós temos uma mediunidade similar, que podemos fazer muitas coisas boas para que nós venhamos um dia a não precisar mais reencarnar no plano terráqueo. Mediunidade, muitas vezes, ostensiva, somos nós, espíritos errantes, que vivemos num pretérito, cheios de sofrimento, de dor, um processo que não tinha uma harmonia, e se procuramos praticar atos contra o nosso próximo. Então, vamos pensar melhor que todos nós que estamos aqui poderemos viver uma vida tranquila quando nós colocarmos Jesus de Nazaré dentro das nossas atitudes, do nosso dia a dia.
Muito bem, meus irmãos. Eu, aqui com meus botões, já estava pensando e refletindo sobre tudo que foi dito e pensando aqui no texto que o nosso irmão André Luiz nos traz. Abstenção de pensamentos impróprios, aspiração para cima, distância de preocupações inferiores. Aí uma tarefa extremamente difícil, porque o médium, ele não é puro ainda, ele não é santo nem anjo, que anda em cima do fio da navalha, não tomba para um lado ou para o outro. Né? Ele continua aqui, na Terra, vivendo as experiências normais. E aí a gente sabe que nós vivemos num mundo de influenciações. Permanentemente nós estamos influenciando e sendo influenciados. E é natural que aqueles que se predispõem a trabalhar na causa de Jesus, muitas vezes os irmãos menos esclarecidos, que atentam contra a obra divina, tentem se utilizar daquelas e daqueles irmãos para destruir a causa do mestre. E aí as dificuldades são enormes, não, Augusto? Perfeitamente. Como eu disse já no comentário anterior, sobretudo aqueles irmãos que ainda não têm um bom conhecimento da doutrina espírita, eles têm dificuldade de compreender, né? Se sempre simplesmente irritado e muitas vezes não faz a mínima ideia por que é que está passando por aquele momento de irritação, quando é exatamente influência dos irmãos que tendem a dificultar a atividade espírita como um todo. Existem verdadeiras fortalezas, cidades no plano espiritual com espíritos muito inteligentes, dedicados. Eles são extremamente capacitados e organizados em tentarem fazerem mesmo atrapalhar, prejudicar a atividade de socorro, principalmente de esclarecimento. Então, eles são escolas do mal para combater as escolas do bem. Então, por isso aí há necessidade. E o médium não pode estar, como eu estava dizendo antes, numa reunião dessa, nem empanturrado de alimentos e nem de pensamentos. Tem que estar com o pensamento o mais tranquilo possível. E, para isso, ele precisa aprender a controlar o seu organismo físico para controlar a questão da alimentação e o seu organismo espiritual, perispiritual, para evitar se empanturrar de pensamentos e influências que nós recebemos no dia a dia, já que nós somos seres energéticos, nós reagimos, emitimos e recebemos, reagindo com essas energias emitidas e recebidas, o que pode nos fazer, através do conhecimento, manter a sanidade perispiritual, a sanidade espiritual, evitando essas interferências negativas, então aprendendo a controlar o corpo e a mente, corpo são e mente sã. Esses ditados, eles têm assim uma profundidade que muitas vezes a gente fala assim, mas exatamente pela falta de conhecimento a gente não consegue compreender a profundidade deles. Mas o médium precisa compreender tudo isso exatamente para poder aprender a se livrar dessa interferência que os irmãos causam. Maravilha, meu irmão. O texto de André Luiz nos diz o seguinte. Primeiro, a gente sabe que o trabalho de assistência espiritual ou desobsessão é um conjunto de esforços do plano espiritual, a partir de planejamento do plano espiritual. Quem vai participar a nível de trabalhadores encarnados e desencarnados, e quem são os espíritos que são levados para receberem assistência. Aí André Luiz escreve aqui no último parágrafo. Os responsáveis pela tarefa ou pelas tarefas da desobsessão devem compreender que as comunicações reclamam espontaneidade e que o preparo a que nos referimos é de ordem geral, sem fixação de mentes e exigências e gratificações de sentimentos pessoais. Ou seja, muitas pessoas vão à casa espírita, inclusive trabalhadores, à procura do fenômeno, querendo informações de parente, querendo resposta para seus problemas, fazem seus peditórios e esperam que aconteçam com elas o que Renato falou sobre Eurípides Barçanufo. E não é assim que acontece. É isso mesmo, Renato? É verdade, Amadeus. E eu concordo com o Ivan, tá certo, o que ele falou.
E nós sabemos que devemos sempre procurar o conhecimento na melhor maneira possível para que nós possamos auxiliar os nossos amigos espirituais. Porque depende muito de nós, daquilo que nós entendemos sobre a doutrina dos Espíritos. É como o Ivan disse, muitas vezes a doutrina entra na gente e nós não entramos na doutrina. Nós temos o conhecimento de Jesus e não praticamos o que Jesus praticou. Mas Jesus entende, nós espíritas, ou aqueles que procuram entender a doutrina dos Espíritos, que nós devemos entender aqueles que ainda, ou nós mesmos, que nós não conseguimos praticar o que Jesus praticou. Porque é muito fácil dizermos que os outros não praticam, nós não olhamos para nós, o argueiro, né, do olho. Então, nós devemos entendermos que, quando nós olharmos para um ser humano, estamos olhando para nós mesmos, porque nós somos seres humanos. Nós temos nossos erros. Tem uns que têm mais, outros têm menos, outros que estão aqui, tem um mínimo, que nós encontramos pessoas maravilhosas. Nós, muitas vezes, colocamos só aqueles que temos a condição, como o Chico Xavier, o Divaldo, tantos outros espíritos que passaram por aqui. Nós sabemos que também existem muitas pessoas boas no anonimato. Às vezes, uma senhorinha que está lá no interior de uma cidade qualquer, e procura fazer o bem. Nós encontramos muitas vezes pessoas que não têm nem conhecimento de vida e começa uma creche, e daí começa a ensinar várias crianças, e daí tem um conhecimento do Evangelho de Jesus, e não são espíritos. Então, nós devemos entendermos que todos nós que estamos aqui devemos procurar, através das nossas mentes, colocarmos os dois: amai-vos e instruí-vos, para que nós possamos entender. É a mesma coisa colocarmos a religião e a ciência junto. Não é dizer que a religião não nós não devemos ter conhecimento, mas se nós juntarmos muito, porque o próprio Kardec diz que vai haver aliança, tem de haver aliança da ciência com a religião, é a mesma coisa do amai-vos e instruí-vos. Então, vamos entender e compreender para que nós possamos transmitir a doutrina dos Espíritos, entender a doutrina dos Espíritos da melhor maneira possível e praticar. Obrigado, Matheus. Ivan. Muito bem, aí nós já estamos andando aí, nós estamos a 6 minutos do final, nós vamos às considerações finais com o Ivan e na sequência com o Renato, e aí vamos fazer a programação de hoje e de amanhã, e Tavares faz o restante da semana, e na sequência Renato faz a prece de encerramento e agradecimento a Jesus. E aí, Ivan, nesse contexto que foi tratado hoje, suas considerações finais. Olha, eu quero dizer aos irmãos que nos ouvem que essas informações que nós estamos passando aqui, que muita gente, médium, às vezes, de longa data, pode se admirar do que nós estamos dizendo aqui, mas não é nada além do que acontece nas casas espíritas, nos cursos exatamente sobre mediunidade, onde se trata do livro dos espíritos, onde se trata notadamente do livro dos médiuns, que nenhum médium pode dizer que passou a sua atividade mediúnica durante a sua vida sem ter perto de si um livro dos médiuns para saber, para conhecer melhor os fundamentos dessa relação tão rica para o ser humano. Nos lembramos que Dona Ivone do Amaral Pereira diz que desde os 12 anos de idade ela tem na cabeceira dela, eu não lembro, até o momento que ela esteve viva, ela disse que tinha na cabeceira dela o livro dos médiuns. E a gente, quando observa uma reportagem que contém algum depoimento de Dona Ivone, ela parece que era o próprio livro dos médiuns e ambulante. Um livro vivo, uma carta viva do Evangelho, uma carta viva do livro dos Espíritos. Dado o conhecimento, a profundidade com que ela falava, com tanta naturalidade. É claro que a gente não tem tantas Ivones, só uma Ivone, mas cada um de nós tem a obrigação de conhecer minimamente o que consta nesses compêndios para melhorar nossas atividades e crescermos como espírito e como cristão na seara do Mestre Jesus. Muito obrigado pela oportunidade e uma excelente semana a todos.
Meu querido Ivan, nós que agradecemos, com certeza, agradecemos a sua colaboração, a sua ajuda, os seus ensinamentos, em nome de Jesus, e agradecido que estamos convidando, não, chamando para que na próxima semana, se Deus quiser, no mesmo horário estejamos aqui para falarmos sobre preparação para a reunião, prece e meditação. É o nosso tema da próxima semana. E aí as considerações finais de Renato, nesse contexto que nós acabamos de falar. E aí tem o Robson Nascimento mandando um bom dia, paz e luz com Jesus. Tem quem mais, seu Tavares? Tem aí um monte de irmãos passando por a gente. Fernanda Linhares, que as bênçãos e o amor de Jesus abençoe. Muito obrigado pela companhia, minha querida. Tem mais Elma Dourado Torres Leal. Elma Cristina Dourado Torres Leal, que as bênçãos e o amor de Jesus a envolva. Nosso irmão Wilson José da Hora, lá de Recife, da Terrinha. Que Deus o abençoe, meu irmão. Estava com saudade de você, viu? Paz e luz com Jesus, meu querido irmão. E aí nós passamos para... Assim, tem aqui Fernanda Linhares, e passou uma lá rapidamente que não deu para ler antes, mas roguemos a Deus, nosso Pai, as suas bênçãos e a sua proteção, a todos vocês que estiveram e estão ligados conosco aqui no programa Nos Domínios da Mediunidade, na Web Rádio Estação da Luz. Amadeu, tem uma pergunta aí da Fernanda. Vocês poderiam responder, por gentileza? Sim, vamos lá, nossa Fernanda Linhares. Além da carne, há outro alimento que possamos fazer a ingestão no dia da reunião ou um dia antes? Aí eu passo para Renato, que já vai fazer as considerações finais e a gente faz o fechamento depois. Por favor, Renato. Fernanda, bom dia. A espiritualidade nos diz que nós deveremos procurar, dentro dos trabalhos mediúnicos, uma alimentação bem leve, para que nós possamos fazer um trabalho com o nosso corpo físico, junto aos amigos espirituais. Elas não proíbem nada. Se nós pegarmos o livro de Desobsessão, eles pedem, André Luiz pede que nós devemos diminuir. Aqueles que comer carne, pode até comer carne, mas diminuir bastante. Ele fala até do álcool na alimentação. Se nós pegarmos o livro, na parte 2 do livro, capítulo 2, que nós trabalhamos a semana passada, ele faz até aquele que fuma diminuir o tabaco, o fumo. Aquele que toma álcool diminui o álcool. Mas, na realidade, todos nós que somos médios na face da Terra, nós estamos dentro de um grande centro, que é o mundo. Todos nós somos médios. Se todos nós somos médios, era para nós vivermos como nós poderemos fazer um trabalho bom dentro de um centro espírita de desobsessão. Nós devemos não comer a carne, não procurar transmitir palavras ou atos obscenos. Nós não devemos procurar fazer nada que venha prejudicar o nosso próximo. Então, o próprio mundo, é o nosso entendimento, é um centro espírita que nós estamos em contato direto com o mundo espiritual. Com isso, para você ter um entendimento, vamos olhar os ensinamentos de Jesus, os seus procedimentos, como ele vivia aqui, em paz. Ele é um médium. Ele é um médium que ele tinha as informações do mundo espiritual, porque ele tinha sua equipe, e ele, através do seu animismo, por ser um espírito de alta voltura, ele sabia o que deveria fazer, porque ele foi a condição de falar e dizer o que nós vamos fazer nós dois. Então, evitar tudo, porque a doutrina dos Espíritos não proíbe. Então, nós sabemos que se nós formos colocar, como fala o nosso irmão Ivan aqui, nós deveremos, se pudermos, nós deveremos deixar da carne, da cafeína, do queijo. Ivan está colocando aqui nesse momento. Mas vai depender de cada
criatura, o pensamento de suas vibrações. Tá certo? Então, vamos procurar, dentro do livro, principalmente Desobsessão, que André Luiz vai nos trazer mais alguma coisa, além daquilo que nós já falamos. Muito bem. Aproveitando aí o restinho do tempo, aí, Ivan, pode acrescentar mais alguma coisa? Pelo que Renato nos falou, a gente pode tudo, agora diminui, porque o que prejudica nesse contexto não é a qualidade apenas, mas, sobretudo, a quantidade. O empanturramento de qualquer coisa vem a prejudicar, porque estômago cheio, mente lerda, lenta e etc. É isso mesmo, né, Ivan? Exatamente. Eu tinha, antes do início, eu tinha até copiado e colado aqui para se houvesse exatamente esse questionamento. A espiritualidade, ela nos aconselha a evitar álcool, açúcar, cafeína, queijos e laticínios e muita carne. Evitar, ela não diz que proíba, até porque se o médico só tivesse essa disponibilidade na sua casa, já que médico pode ser pobre e rico também, talvez o camarada só tenha carne ou queijo. Olha, hoje, se bem que hoje em dia só ter carne em casa é difícil. Mas suponhamos que seja necessário ele ter que se alimentar disso, então se ele for obrigado a ingerir, que seja com comedimento. Só isso. Carne, álcool, açúcar, cafeína, queijos e laticínios e muita carne, que hoje em dia está quase impossível isso. Maravilha, meus queridos irmãos. Renato e Ivan, muitíssimo obrigado. Obrigado a você, minha querida Linhares, pela feliz pergunta, pelo acompanhamento. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Mas aí eu preciso falar novamente sobre a dica de livros. Voltei é o livro ditado pelo Espírito Irmão Jacó, psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicação da editora da FEB. O livro é excepcional, como falei no início. Então, nós vamos conversar agora, em nome de Jesus, sobre... Eu posso fazer uma sugestão, meu irmão? Pode, meu querido, por favor. Eu vou sugerir 2 livros aqui, que eu acho extremamente importantes. O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Muito bem, matou a tapa, como a gente diz popularmente. É exatamente a base da doutrina, né? Se você tem o Livro dos Espíritos, você tem a doutrina. E o Livro dos Médiuns é o desdobramento, um dos desdobramentos do Livro dos Espíritos. Muito feliz a sua colocação, meu querido. Que Deus abençoe. Então, nós vamos fazer agora a leitura da programação da semana. Eu vou fazer os 2 dias, eu vou fazer a segunda-feira, hoje é segunda-feira. Nós estamos concluindo agora, que são 9h04. Nós estamos concluindo o programa Nos Domínios da Mediunidade. Preparo para a reunião, repouso físico e mental. Extraído do livro Desobsessão, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Apresentação do programa Amadeu Ferreira, Ivon Augusto e Renato Bezerra. Às 19h nós teremos o programa Espírita Estação da Luz, 21 anos no ar. O tema: a importância de estudar Allan Kardec, com Carlos Odilon, da Casa Espírita Cristã, Além Paraíba, Minas Gerais. Às 20h nós vamos ter o programa dos nossos irmãos, programa Espírita Herculano e o Homem do Mundo, livro Educação para a Morte, de Herculano Pires, com Heloísa Pires, Herculano Filho, Adalberto Magno, Alberto Magno e Wagner Tadeu. E na sequência nós temos às 20h30, nós temos o programa Espiritismo e Educação, o tema Desenvolvimento da Criança. Amadeu, Oi. Por gentileza, sim. querido, nós vamos para segunda-feira. Segunda-feira, às 19h, é a importância de Kardec, e logo em seguida é o programa do Marcos Demari e Ronaldo Gomes, ainda na segunda-feira. Desenvolvimento da criança e o papel dos educadores. Logo em seguida, nós teremos o Evangelho, hoje, com o Ivan Augusto, que está aí, Falsas Gerações, certo? Aí na terça-feira, aí vamos começar a terça-feira de manhã. Exatamente. Eu antecipei o programa do nosso irmão Herculano Pires. Às 8h, na terça-feira, Jornada ao Conhecimento, Estudar, Compreender e Vivenciar, tema Introdução 2, Autoridade da Doutrina Espírita, com Margarida Regato e Silva Maria Rariz, ambas da Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, em Sorocaba, São Paulo.
Na sequência, às 19 horas, o programa Espírita Vida em Abundância, tema Nós Amor de Mãe. teremos, Amadeu, uma estreia às 18 horas. Está aí na tela. Da terça-feira. Na terça-feira nós teremos uma estreia na Web Rádio Estação da Luz. E eu queria muito que o Ivan Augusto pudesse ler aí na tela o que está. Por favor, meu amigo Ivan. É ruim, viu, Ivan? O japonês é ótimo, viu? Meu amigo, infelizmente, eu só sei ler o sânscrito original. Essa leitura muito bem. Então, vai ser um programa que a gente vai estrear agora, terça-feira, às 6 horas, né, aqui do Brasil, do dia 11, e às 6 horas da manhã do dia 12 no Japão, em Tóquio, com o nosso irmão Sumi. Esse programa ele será totalmente em japonês, assim como a gente vai ter também um programa em francês e também em lituano aqui pela Web Estação da Luz. Tavares, ainda bem que tem esse programa, eu vou dizer a minha filha, porque ela sabe um pouquinho de japonês. Muito bem. Eu também sei falar japonês, você não sabe, não? Não, mas ela... você não sabe falar japonês, Renato? Eu não. Olha, eu sei falar perfeitamente japonês, ó. Japonês. Falo japonês. Se você quiser falar japonês em espanhol. Não, mas a minha filha sabe o que está escrito aqui. Muito bem. Esse então, assim. Tá certo? Eu pedi ao Tomor para botar tudo na linguagem, porque vai ser um programa que vai ser transmitido no Japão. Ele é o tradutor do Evangelho segundo o Espiritismo para o japonês, e ele vai começar esse trabalho aqui na Web Rádio de divulgação na língua nativa do Japão, dos conhecimentos espíritas. Aí vamos continuar. Aí, na sequência, às 19 horas... A Vida em Abundância, o tema Amor de Mãe, apresentação Henrique de França, lá de Brasília, Distrito Federal. Às 20 horas, o programa Espírito Herculano, o Homem do Mundo, tema Livre Educação para a Morte, com Heloísa Pires, Alberto Magno, Herculano Filho e Wagner Tadeu. E na sequência, às 21 horas e 30 minutos, aí nós teremos o programa Obsessão e Desobsessão, o tema O que fazer depois que morrer? Apresentação de Hernaldo Bezerra e Carlos Eduardo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão e Pronto-Socorro Espiritual Frei Fabiano de Cristo, aqui de Natal. E às 23 horas, o programa Espírito, o Evangelho por Emmanuel, o tema Antes do Sublime, livro Fonte Viva, item 23, apresentação de Helena Ribeiro, do Rio de Janeiro. E agora o resto da programação é com você, Tavares. Muito bem. Na segunda-feira, Filosofia, Ciência e Moral, com Alexandre Santos, Cristina Albuquerque e Zé Guilherme, aqui de Natal. Na quarta, no caso, né? Na quarta, desculpa. Estão estudando o livro O Céu e o Inferno, segunda parte, os exemplos, espíritos criminosos e arrependidos, Jacques Latour. Estão continuando nesse estudo. Às 18 horas, a Rádio Rio de Janeiro e a Web Rádio têm a parceria. Estarão aqui Berenice Lima e a Deusa Nogueira. Aí nós teremos, na quarta-feira, 2 programas Estação da Luz. O primeiro programa Estação da Luz, 21 anos no ar, vai ser com o nosso irmão Orson Perter Carrara, já é um cadeira cativa, e o Marcos, todos um de São Paulo e o outro de Minas, mineiro de Tietê. Eles vão falar sobre o conforto que buscamos. Isso às 19 horas. Porque às 21 horas nós teremos uma Estação da Luz extra. Eu acho que vocês recebem, que a gente repassa via Federação Espírita Brasileira, Palavras de Luz, que é feito em português e em esperanto. Em português, muitas vezes, pelo Carlos Campetti, pelo Geraldo Campetti, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e a voz feminina é da Elaine Cap, de Jaguará do Sul, do Centro Espírita Boa Nova. Então, eles vão estar aqui conosco, falando justamente sobre esse mini-programa, Palavras de Luz, que a gente reproduz para todo o planeta Terra, e eles estarão aqui num programa extra, fazendo a divulgação do Palavras de Luz, o amor sendo iluminado. E a partir das 23 horas, Givanildo Costa, do Rio de Janeiro, vai fazer o programa O Evangelho por Emmanuel.
Na quinta-feira, 8 horas da manhã, nós iremos para Socorro, em São Paulo, falar com Helenice Cavalcante e o Emerson Guimarães, dentro do programa Semeando Luz e Amor, Conversas Espíritas, cujo tema será Provas Voluntárias, o Verdadeiro Silício. A partir das 19 horas, o programa Estação da Luz, 21 anos no ar, Sinais do Tempo, com o nosso irmão Jorge Elearte, de Porto Velho, Rondônia. A partir das 21 horas, o livro Joana d'Arc, a Médium, de Leon Denis, ele vai ser trabalhado pelo Paulo Barracati, do Rio de Janeiro, dentro do programa Um Mergulho no Pensamento do Leon Denis, com um quarteto fantástico, a Nilceia, o Luiz, a Terezinha e a Valéria, que vão participar como convidados justamente do Paulo, fazendo a dissecação do livro, um dos melhores livros do Leon Denis, Joana d'Arc e a Médium. Serão mais ou menos de 4 a 8 programas só com esse tema. E no final da noite, Amadeu Ferreira, esse que estava falando com vocês, vai fazer o programa Evangelho por Emmanuel, um livro diferente. Na sexta-feira, direto da Austrália, volta Karen Regina e João Medeiros Neto, que vão fazer o programa A Educação sobre o Novo Prisma. Eles ainda não escolheram o tema que será abordado. Na sexta-feira, a partir das 15 horas, horário brasileiro, e a partir das 21 horas, horário da Lituânia, país, a nossa irmã Nadi vai fazer o programa Estação da Luz, 21 anos no lar, com o tema Espiritismo e as Ciências Holísticas. Então, ela que começou um trabalho de divulgação do Espiritismo na Lituânia, inclusive vai ter um programa aqui conosco, toda primeira sexta-feira, na língua nativa do seu país. A partir das 19 horas, o Estação da Luz, 21 anos no ar, a espiritualidade dos animais, com o nosso Cláudio Ude, que é da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, de Uberaba, Minas Gerais, que vai fazer esse programa na sexta-feira, e a partir de junho terá um programa justamente com esse tema, a espiritualidade dos animais. A partir das 21 horas, a viagem espírita de Kardec, de 1862 e outras viagens, com o Dialogando com Allan Kardec, esmiuçando os textos desconhecidos, aí com Enzo, com o Mauri, com o Carlos, a Rosângela, enfim, toda a turma que faz o esmiuçando os textos desconhecidos. Logo em seguida, Marineve Saraiva vai fazer o Direito Sagrado dentro do programa O Evangelho por Emmanuel. A partir das 23 horas, Espiritismo Madrugada Dentro, que com a equipe da Web Rádio. No sábado, nós teremos Arnaldo Rocha, esposo de Memei e Chico, trabalhando esse trio maravilhoso. Quem vai fazer esse trabalho é o nosso Carlos Alberto Braga, de Belo Horizonte, Minas Gerais, isso no sábado, a partir das 19 horas. Às 23 horas, Hélio Tinoco, de Vila Velha, vai fazer o Evangelho por Emmanuel. E teremos também o Espiritismo Madrugada Dentro no sábado. No domingo, nós teremos um programa especial também do Estação da Luz, o Olhar de Bia, né, com a Bia Martins, de São Paulo. Essa menina que está aí, Amadeu, ela tem hoje em torno de 20 a 22 anos, mais ou menos isso. E por uma coincidência maravilhosa, nós nos encontramos. E esse Olhar de Bia é uma ONG que ela tem em São Paulo. Ela começou essa ONG aos 6 anos de idade, por causa de uma cena que ela viu, e hoje é uma das ONGs que mais ajuda a nível espiritual e material, apesar dela não ser espírita, em São Paulo e região. Então, ela vai fazer um trabalho aqui conosco no domingo, a partir das 19 horas, dentro do programa Estação da Luz, também um programa extra. Nós teremos essa semana alguns programas extras do Estação da Luz. E a partir das 21 horas, o Evangelho no Lar, Necessidade da Encarnação, e terminamos com Fernando Luiz, o cantor aqui de Natal, fazendo o programa O Evangelho por Emmanuel, Rendamos Graça. É essa a nossa programação, nós agradecemos de sobremaneira. Maravilha, seu Tavares. Que Jesus o abençoe e proteja. Parabéns pela programação da Web Rádio Estação da Luz. E agora a gente volta com a palavra com o nosso irmão Renato Bezerra para a prece final em nome de Jesus. É com o senhor, Renato. Amado Jesus, mestre amigo,
Só temos de agradecer, Senhor. Por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui, trazendo para todo mundo o seu Evangelho, a vossa doutrina. Temos de agradecer, Senhor, pela própria vida, que é bela contigo. Sabemos, Senhor, que são momentos de reflexões, de amor, de paz, de conhecimento, de mudança de comportamento, de vibrações, porque nós estamos junto a Ti, nos seus ensinamentos. Dessa oportunidade, Senhor, também peço para esse mundo, o nosso mundo, a nossa Mãe Terra, aqueles que convivem aqui, tanto no campo material como no campo espiritual, através das afinidades. Agradecemos, Senhor, e pedimos a vossa proteção para as modificações de nossos pensamentos, para nós chegarmos até aqui. Para nós podermos mudar o clima do orto, para que nós possamos, com ele, vivermos em paz. Agradecemos por tudo. Agradecemos por aqueles que estão nos assistindo e nos escutando. Aqueles que estão conosco nesse momento aqui, refletindo o seu Evangelho. Também extensivo a todos os nossos lares, as nossas vidas. E nesse momento, os bons amigos espirituais nos envolvam em forma de luz, de conforto, de frutos solitários, para que nós tenhamos um dia de paz e de alegria. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe. Bom dia, Brasil! Bom dia, pessoal.